Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vamos dar início aqui à primeira aula de uma sequência de aulas que nós vamos ter ao longo dessa quarentena, né, por conta da pandemia. E eu prometo para vocês que eu vou tentar seguir o percurso colocado pelo plano de aulas e pelo livro didático, mas sem deixar também de estar utilizando outros temas, né, corriqueiros do cotidiano, para a gente pensar a nossa disciplina. Nós vamos ter mais duas outras ferramentas importantes, no caso vai ser nossa página no Instagram e também o blog, né, que são duas ferramentas que estão em processo de construção ainda, que eu também estou tentando me adaptar, aprender, ver qual a melhor forma de conduzir esses dois espaços, e espero também contar com a ajuda de vocês nesse sentido. Mas que acima de tudo vão ser importantes espaços para a gente poder se auxiliar nesse processo, e ajudar nessa tarefa difícil, que é fazer com que a gente minimize ao máximo esse problema que a gente está tendo agora com a situação atípica que a gente está vivendo nos dias de hoje. Bem, o tema de hoje é o contexto histórico de surgimento da sociologia. Eu costumo dizer que eu acho que deveria existir uma lei obrigando que toda a primeira aula de sociologia seja sobre o seu contexto histórico de surgimento, porque eu acho que é impossível a gente entender qualquer coisa sem saber a sua história. Em se tratando então de uma área do conhecimento, isso é ainda mais forte, mais importante, entender quais as condições que possibilitaram para que determinada área do conhecimento, para que determinada ciência existisse. Então, de alguma maneira, entender o contexto histórico da sociologia, por exemplo, é basicamente entender o que ela é. É claro que, com o passar do tempo, a noção de sociologia e o entendimento que a gente tem, a própria função da sociologia foi mudando ao longo do tempo. Mas entender quais condições que possibilitaram seu surgimento, então para a gente não perder o fio da meada, eu queria colocar aqui basicamente 4 questões para a gente poder desenvolver isso que a gente está falando de contexto histórico. É importante falar para vocês de antemão que é possível que no decorrer da nossa aula vocês acabem se perdendo ou que muitas vezes não conheçam determinada palavra, determinado conceito, enfim, isso é normal. O importante é que vocês tenham uma noção geral do que eu estou falando e eu também no final da aula eu vou tentar de alguma maneira sintetizar e trazer os princípios básicos que a gente precisa saber, certo? Então, bem, respondendo à primeira questão do que é sociologia, do ponto de vista etimológico, ou seja, a partir da origem do significado da palavra, a gente pode dizer que sociologia é estudo da sociedade ou ciência da sociedade, definição que vem do grego, né? Essa é uma definição boa, razoável, mas que ainda é insuficiente para a gente entender de fato o que é nossa disciplina. Até porque também, se a gente pudesse responder nossas dúvidas, nossos questionamentos a partir somente da definição e da origem da palavra, era muito simples. A gente ia lá no dicionário, pesquisava a definição, pronto, acabou o problema. Mas não é assim, né? No caso da sociologia, isso ainda é um pouco mais complexo. Porque, por exemplo, existem diversas correntes que pensam a própria disciplina de maneira diferente. Certo? Bem, retomando a questão, se eu pudesse responder o que é nossa disciplina, eu diria que sociologia é a área do conhecimento que tenta entender as relações sociais e o funcionamento da sociedade capitalista moderna a partir de um olhar científico. E por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência nem sempre foi a principal forma de tentar entender as relações sociais. Pelo contrário, os seres humanos sempre tentaram entender seu lugar no mundo, sempre tentaram entender seu lugar na sociedade em que eles estavam inseridos, as mudanças que aconteciam ao longo do tempo, mas as formas como os seres humanos buscavam entender seu lugar no mundo e seu lugar na sociedade eram diferentes da forma como a sociologia tenta fazer isso. E à medida que as sociedades se complexificavam, ou seja, aumentava o número de pessoas, cada vez mais pessoas ocupavam determinado espaço na sociedade, essas reflexões sobre o lugar dos seres humanos no mundo se complexificavam em igual medida. Dessa forma, existiram diversas formas de tentar entender as relações sociais. E muitas delas perduram até os dias de hoje, como, por exemplo, é o pensamento religioso. O pensamento religioso, a religião, é um tipo de conhecimento que está associado à fundamentação da vida, das ações dos seres humanos e da própria interpretação sobre como os seres humanos também se relacionam a partir de uma crença divina. Seja um Deus, vários deuses, no livro sagrado, enfim, são diversas formas da religião se apresentar na sociedade. A gente tem também o pensamento filosófico. O conhecimento filosófico está associado ao esforço de dar um sentido racional e lógico aos questionamentos e reflexões sobre o mundo e sobre a realidade. Então, a partir desses questionamentos, dessas reflexões, busca-se encontrar a essência das coisas, dos seres, enfim, está associado mais à dúvida do que propriamente à resposta.
A gente tem também o senso comum, que é um senso comum, é um tipo de conhecimento que está associado à experiência que a gente tem ao longo da vida e que muitas vezes é passado de geração para geração. Ele tem uma ligação muito próxima com a prática, ou seja, são coisas que a gente faz muitas vezes sem questionar o porquê dessas coisas serem assim. Dessa forma, para a gente dizer, por exemplo, que vai chover, a gente não precisa consultar dados estatísticos e meteorológicos. Da mesma maneira, a gente dá opiniões sobre questões do dia a dia, da política, de noticiários que a gente vê no jornal, enfim. Mas isso não é um conhecimento sistematizado como é o conhecimento científico. Não se esqueçam disso. O senso comum está associado àquilo que a gente acha, nossa opinião sobre determinada coisa, e não como de fato essa coisa é. E uma das coisas que mostram a importância da ciência é justamente isso, de que decisões importantes sobre o conjunto das pessoas devem ser tomadas a partir de evidências científicas, e não a partir daquilo que uma ou outra pessoa acha. Já o pensamento científico, que é onde está inserida a sociologia, é diferente. Como colocado anteriormente, o conhecimento científico está ligado à evidência concreta das coisas, ou seja, deve-se utilizar um conjunto de métodos para a investigação desse determinado fenômeno, seja social ou natural, e a partir disso a gente vai ter resultados para destacar que a separação que eu acabei de fazer entre os tipos de conhecimento é meramente didática. Até porque na maioria das vezes não tem como separar um tipo de conhecimento do outro. Muitas vezes, práticas do cotidiano, que está associado ao senso comum, tem um fundo religioso. E o próprio pensamento religioso também tem um caráter filosófico. E o próprio pensamento científico também tem toda a filosofia por trás. Da mesma forma que práticas relacionadas à ciência podem, em determinado momento, fazer parte do senso comum. E aí que está. A ciência, como principal forma de tentar entender os fenômenos que acontecem, sejam eles naturais ou sociais, é algo recente na história da humanidade, mais especificamente a partir da conjunção de processos que possibilitam o surgimento da sociedade capitalista moderna. Lembra que eu defini sociologia como forma de entender as relações sociais e o funcionamento da sociedade na sociedade capitalista moderna? Então, é justamente isso. Que surgiam é somente a partir da sociedade capitalista que vai poder surgir sociologia. Então, disso vocês já percebem que a nossa disciplina é uma disciplina relativamente nova em relação, se comparada a outras, como é o caso da filosofia, como é o caso da matemática e etc. Porque nossa disciplina ela data do século XIX e tem pouco mais de 100 anos. Eu posso colocar aqui basicamente 3 elementos centrais que dão base para o surgimento da sociedade capitalista. E que provavelmente vocês já estudaram na disciplina de História, mas que é importante a gente passar por ele de maneira resumida, para que a gente não se perca no tempo, certo? São 3 processos importantes: a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Como se sabe, a partir da Revolução Industrial mudou-se drasticamente a estrutura produtiva da sociedade e, consequentemente, a forma como as pessoas viviam e se relacionavam. É importante a gente lembrar que o capitalismo só existe por conta da grande indústria, ou seja, a partir da possibilidade de produção de mercadorias em larga escala. Antes disso, no modo de produção anterior ao capitalismo, no caso no feudalismo, não era possível, até porque a grande massa da população estava concentrada no campo e viviam num regime de servidão. No capitalismo mudou-se essa relação para a relação de trabalho assalariado, o que já existe uma implicação muito grande do ponto de vista social. É só pensar que pararam de existir servos e passaram a existir trabalhadores livres, pelo menos do ponto de vista formal. Que a população era. O outro processo histórico importante foi o Iluminismo, que foi um movimento cultural que se opunha ao poder da Igreja Católica e também ao absolutismo, e advogando pelos ideais de liberdade individual e de igualdade, alegando que justamente a Igreja Católica e o poder dos reis e rainhas não possibilitavam essa liberdade, pelo contrário, não colocavam os indivíduos em condições de igualdade. Além disso, também o Iluminismo foi importante por colocar a ciência como principal forma de tentar entender as coisas que aconteciam no mundo. O outro processo histórico fundamental foi a Revolução Francesa, que foi um movimento político que aconteceu na França baseado justamente nos ideais iluministas. Não à toa, o lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Mais um parênteses aqui bem rápido, é importante a gente lembrar também que a Revolução Francesa é responsável por grande parte do aparato político que a gente tem até os dias de hoje, como, por exemplo, a ideia de divisão dos 3 poderes, do judiciário, legislativo e executivo, a ideia de que todo mundo é igual, enfim, dentre outros fundamentos importantíssimos que até hoje assentam o nosso mundo. E todos esses movimentos possibilitaram o surgimento do capitalismo como sistema de organização da sociedade. E aí, como o próprio nome já diz, é um modelo de sociedade
em que a sociedade ela é orientada e baseada a partir da propriedade privada e do capital. Já percebe a associação, né, entre um capital e capitalismo. Só que aí que se coloca um problema importante. Tudo aquilo que foi vendido pela Revolução Francesa e pelos ideais do capitalismo de liberdade, igualdade, fraternidade, de representação política, de igualdade entre os homens, o trabalho assalariado como uma melhor forma de vida em relação à servidão e à escravidão. Enfim, tudo isso foi colocado à prova à medida em que se crescia a situação de miséria das pessoas à medida que se consolidava o capitalismo no mundo. Então, os baixos salários, o disciplinamento dos trabalhadores nas fábricas, as altas jornadas de trabalho, inclusive de mulheres e crianças, chegando a 16 horas de trabalho diário, as enormes cidades que se criavam cada vez mais abarrotadas, sem as condições devidas de vida, sem saúde, educação, saneamento básico, as doenças que se criavam, as epidemias, enfim, tudo isso foi gerando revolta daqueles que ocupavam as classes menos favorecidas. E outra coisa importante que acontece é a possibilidade de organização dessas pessoas enquanto classe para reivindicar seus direitos. Então, cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras se organizavam em sindicatos, especialmente as mulheres que agora passavam a ter participação na vida econômica, passavam cada vez mais a cobrar seu lugar ao sol, seu lugar na sociedade e direitos iguais em relação aos homens também. E todas as transformações necessitavam de uma ciência que tentasse entender todo esse estado de ebulição, todas essas mudanças que aconteciam e essas novas formas dos indivíduos se relacionarem entre si, se relacionarem com a sociedade e a capacidade desses indivíduos se organizarem enquanto classe de uma maneira que não fosse especulativa, de uma maneira que não fosse terceirizada em divindades ou religiões, ou que também não fosse legada a partir do achismo ou da opinião, mas que, da mesma forma em que a sociedade que se insurgia defendia a ciência como forma de levar a sociedade ao progresso, agora entender as relações sociais carecia também de uma ciência, uma área do conhecimento que possibilitasse o entendimento das relações sociais a partir de uma ótica científica. E é daí que surge a sociologia. Mas, evidentemente, a sociologia também não cai do céu. Houveram vários e vários pensadores que tentaram organizar e fundar uma área do conhecimento que respondesse a esses problemas da época. Mas aquele que é considerado o pai fundador da sociologia é um senhor chamado Auguste Comte, que fundou essa forma de tentar entender as relações sociais e o funcionamento da sociedade capitalista moderna a partir de uma ótica científica. E aí o que é que o Auguste Comte faz? Ele diz que, da mesma forma como a biologia, como a química, como a física, como a matemática entendem seu objeto de estudo, ou seja, a natureza, o sociólogo deveria também tentar entender as relações sociais. E é disso que ele propõe que se transfira, ou seja, se transpõe os métodos dessas ciências naturais para as ciências sociais. Que só assim a sociologia poderia organizar a sociedade, ou seja, o Comte defendia que a sociologia deveria ser um instrumento de organização da sociedade e, a partir disso, a sociedade chegasse à ordem. E esse estado de ebulição, de revoluções, de conflitos que existiam, deixassem de existir. E que a partir dessa ordem estabelecida poderia chegar ao progresso. Vocês percebem como tem associação com o que o iluminismo diz e também com o que está na nossa bandeira. Não, ordem e progresso. Não é coincidência. A frase que está na nossa bandeira vem justamente desses princípios do Auguste Comte. Os fundamentos da sociologia, os princípios, os seus objetivos vão mudando ao longo do tempo. E hoje, por exemplo, a gente tem uma noção completamente diferente de sociologia e de entender o que é nossa disciplina. Por isso que ela é tão fascinante. E isso está associado ao fato da sociedade se modificando ao longo do tempo, também se complexificando, e pela própria sofisticação da sociologia ao longo do tempo. Mas isso aí é tema para as próximas aulas, certo? Então é isso, um abraço e até os próximos encontros.